Deus, começando no livro de João, capítulo 8, versículo 29. João, capítulo 8, versículo de número 29. Posso dizer uma coisa para vocês, antes de até iniciar a mensagem? Jesus, ele tinha pessoas ao seu lado que tinham o mesmo propósito que ele. Amém? Nós temos que aprender a caminhar com Jesus de uma maneira que nós venhamos, a cada passo que nós venhamos dar na fé, nós temos que vamos dar início a novas amizades, a ter pessoas no nosso ambiente de vida que têm o mesmo foco que a gente. Amém, amados? Andar com pessoas, procurar estar andando com pessoas, confiando em pessoas, não confiando no homem, né? Mas dando a liberdade para pessoas que andam no mesmo propósito que você. Porque quando nós estamos andando com pessoas que não estão no mesmo caminho que nós, se a gente, por exemplo, abrir a Bíblia, vou até começar aqui a colocar para você, na televisão vai passar ali o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Quem está aqui só acompanha o pastor. A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como eu querer ir para o céu e se você quer ir para o inferno, nós não vamos topar as nossas ideias, nós vamos ter divergências, não é assim? Nós não vamos conseguir ir para o mesmo caminho, e esse caminho então vai chegar um momento que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Então a gente tem que entender, não há como você chegar a um mesmo destino, sendo que eu vou para um lado e você vai para o outro, só chegaremos juntos se nós estivermos batalhando no mesmo propósito. Por isso que eu queria que você entendesse que Jesus Cristo, ele nos ensinou, primeiramente, ensinou os discípulos, os apóstolos, dando a autoridade a eles, o ensinamento da palavra, para que eles então tivessem da palavra e a autoridade para pregar o evangelho, vivendo como viveu Jesus Cristo, acompanhando a missão de Jesus como homem na terra, e passando também após esse período, após esse momento a qual Jesus ele foi crucificado, ressuscitou, toda aquela coisa que nós já conhecemos bem, quando Jesus ressuscitou, quando ele deixou os seus discípulos para fazerem a obra dele nessa terra, nós temos que compreender que hoje a obra de Deus, Jesus Cristo está em nós para transmitir a mesma palavra a qual um dia os discípulos receberam e por anos, por pessoas que lutaram pelo evangelho, por esse motivo, hoje nós também temos o dever de levar a palavra. Então, no livro aqui de João 8, 29, nos dá um grande exemplo de como abrir os nossos lábios, de como abrir a nossa boca para orar e ter uma resposta de Deus. Quando nós clamarmos, quando nós buscarmos, quando nós estamos andando com pessoas que têm o mesmo propósito, tudo se encaminha para dar certo. Vou te mostrar como Jesus caminhava andando como se andasse na vontade e naquilo que Deus queria. Por isso tudo dava certo. Jesus, lembrando mais uma vez, Jesus ele era de carne e osso, sujeito a falhas, sujeito a dores, sujeito a todo tipo de situação, mas muito pelo contrário que muitas pessoas pensam, Jesus ele não caiu não porque ele era Deus, ele não caiu porque ele guardou a palavra. Ele era um homem como eu e você, sujeito aos erros, mas ele permaneceu firme. João capítulo 8, versículo 29 agora, eu vou ler para vocês aqui, diz assim: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre, mais uma vez eu faço sempre o que lhe agrada. Meus amigos, quando nós vemos Jesus Cristo falando, ele está aqui, eu quero que você entenda, ele estava aqui diante aqui de alguns homens, ele estava falando do ministério dele, qual que era o trabalho dele aqui na terra, o que ele tinha que fazer, qual que era o propósito dele estar pregando, ele está aqui na terra. E ele começa falando para os fariseus ali no templo, e aquela pregação ali que ele foi fazendo, aquela mensagem que ele foi trazendo, foi irritando os fariseus. E eles começaram a falar, mas você testifica de você mesmo, como que você pode falar de si mesmo? Uma coisa é verdade. Por exemplo, como que eu tenho o direito de falar, olha gente, eu sou bom, eu sei fazer tudo certo, eu posso fazer isso?
Eu posso fazer? Eu não posso fazer, porque quem tem que falar, quem tem que identificar que tipo de pessoa sou eu, não eu. Porque se eu me identificar, o livro de 1 Coríntios 11, 28 e 29 diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Aliás, não é 28 e 29, é 30 e 31. Se nós nos julgássemos, se nós nos auto-julgássemos, nós nunca teríamos pena nenhuma, porque sempre nós iríamos nos auto-absolver. Você está entendendo? Então nós temos que ser julgados pelo Senhor. É o Senhor que nos julga. Mesmo tendo o poder de julgar, o próprio Jesus disse para os fariseus: eu vejo vocês julgando todo mundo segundo a lei, mas eu que sou filho de Deus, eu não julgo ninguém. Muito pelo contrário, Jesus veio para julgar-nos ou Jesus veio para nos dar a salvação? A salvação. Ele não veio para julgar. Muito pelo contrário, a lei dizia, mata, a lei dizia, manda embora, a lei dizia que tinha que fazer, tinha que ser extremista, a lei era furiosa, vamos dizer assim, para o pecador. Tem aquele caso daquela mulher adúltera, não sei se vocês se lembram, que ela foi pega no ato do adultério. E a Bíblia diz que no Velho Testamento, na lei de Moisés, dizia que para poder, quando a mulher ou quem fosse pego no adultério, no ato, deveria se colocar apedrejada e morrer em praça pública. E fizeram isso, essa mulher foi pega num pecado e colocaram ela na praça pública, e naquele momento específico as pessoas levantaram as pedras, Jesus levanta a cabeça e diz assim: peraí, aquele que não tem pecado, que faça o quê, gente? Que atire a primeira pedra. E um a um foi saindo, primeiro os mais velhos que reconheciam as suas falhas, foram jogando as pedras num ali, outro aqui, outro lá, e foi embora. Jesus Cristo poderia também, se fosse usada a lei, Jesus poderia ter condenado aquela mulher? Poderia, com certeza, mas esse não é o propósito de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do pecador, Deus não tem prazer na morte daquele que não recebe a salvação dele, porque ele veio para salvar. Se ele veio para salvar, então o interesse dele não é que as pessoas se percam, o interesse do Senhor é que todo homem seja salvo. Só que a questão do homem, o homem interior, muitas vezes ele é duro de coração. E olha que eu digo para vocês, né? Eu sou pai, né? Eu ia falar eu sou mãe, né? A maioria das mães, eu acredito que fariam de tudo por um filho. O pai às vezes é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais firme, né? Lá em casa, por exemplo, a minha esposa está falando com as minhas filhas e ela fala assim, ó: se vocês não me obedecerem, eu vou chamar o teu pai. Mas espera aí, mas o pai, será que o pai é um carrasco? Será que o pai não presta? Será que o pai é ruim? Não é, porque na verdade o filho, ele recebe a autoridade do pai com mais, né? Olha, o pai é mais bravo. Se mexer com o pai, o bicho pega. O pai vai vir aqui, vai dar-lhe uma coça em nós. Aí vai um para um lado para o outro e já resolve tudo que a mãe estava pedindo, né? Mas por que eu estou explicando isso para você? Veja que Jesus, ele disse aqui no versículo 29, eu faço tudo que agrada ao Pai. Quando a gente faz as coisas que agrada a Deus, o próprio Deus se encarrega de andar juntamente conosco. Você já se sentiu sozinho alguma vez? Já se sentiu, pastor, parece que só tem eu sou casado, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho meus filhos em casa, eu tenho a igreja, eu tenho pastor, eu tenho obreiro, eu tenho um monte de gente que poderia falar que eu estava junto comigo, mas eu me sinto sozinho. Às vezes eu me sinto num combate, que eu luto pelo marido, eu luto por um filho, eu luto por uma família inteira. Pastor, mas parece que não tem mudança nenhuma, misericórdia. Eu clamo, que o pastor, quer saber de uma coisa? Eu estou sozinha mesmo. E a pessoa vai alimentando isso no coração, eu sou um zero à esquerda mesmo. Eu sou uma derrotada, eu sou um derrotado. Não, isso aí é do diabo, irmão. Jesus, ele disse assim, ó, o Pai sempre está comigo. Você pode falar comigo? O Pai sempre está comigo. Deus nunca nos deixa. O único momento que você vai sentir que Deus vai te deixar, Ele não te deixou, Ele só se afastou até que você compreenda. O único momento que Deus nos deixa é quando estamos no pecado. O pecado, diz o livro de Romanos, se não estou enganado, Jesus, se não estou enganado, é Romanos que diz, o pecado faz separação do homem e Deus.
nos separa de Deus, afasta. O pecado faz com que Deus fique longe de nós. Não que Ele não queira acessar o nosso coração, mas nós temos que nos arrepender do erro. Temos que tirar isso do nosso coração. Então vamos reconhecer só o versículo 29, que é o suficiente para nós. Então aquele que enviou a Jesus, quem foi que enviou Jesus? Deus, o Pai, o Senhor, Ele enviou Jesus Cristo como homem nessa terra, para que desse a vida dele para aqueles que não mereciam, para aqueles que não tinham valor, para aqueles que não deveriam, aqueles que estavam cheios, perdidos no pecado, recebessem então o direito de ser salvo, mesmo com todos os seus pecados. A Bíblia fala que no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide pregai o evangelho a toda criatura. O que eu consigo entender com isso? Toda criatura, por exemplo, vamos pensar numa... É ruim falar dessas coisas, mas vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no ladrão, aquela pessoa que comete o artigo 157, ele sai, mata uma pessoa, ele rouba e mata a pessoa, né? Essa pessoa, aos nossos olhos carnais, na lei nossa, a gente quer fazer o que com eles? O que a gente quer fazer com eles, gente? Só a irmã teve coragem de falar, a gente quer fazer o quê? A gente quer matar. Ah, pastor, se fosse o meu pai, se fosse meu filho, mas o bicho ia pegar. Ah, pastor, comigo é assim, comigo é no 8 ou no 80. Jesus, ele veio para salvar aquele homem também. E quando eu começo a condenar aquele homem que fez esse ato errado, nós não estamos dizendo que o errado é certo, muito pelo contrário, o errado sempre vai ser errado. Só que eu não posso aceitar o meu coração falar a carne mais alto. Por isso que nós temos que entender que o mesmo perdão que Deus teve por mim, Deus tem para com o estuprador. Deus tem para com a prostituta que, pastor, não pode falar assim. A pessoa que está na prostituição, ela é um prostituto ou uma prostituta. Essa pessoa ela precisa se arrepender, ela está num caminho errado. E muitas vezes ela reconhece que está num caminho errado. Ela sabe que aquilo está errado, mas não consegue se livrar. Por isso que a gente está aqui para buscar. Agora, se nós olhamos para as pessoas que vivem tudo errado e nós já autocondenamos, que direito eu tenho de perdão se eu não consigo perdoar? Que direito que eu tenho de perdoar? Pastor, mas veja esse meu marido que faz, veja esse meu filho o que faz. Espera aí, mas Jesus diz assim para ele, mais uma vez, aquele que me enviou está comigo. Eu preciso me preocupar com aqueles que não creem, com aqueles que não dão valor à palavra, com aqueles que não creem na palavra. Eu preciso me preocupar, pregar o evangelho, falar de Jesus, ficar na fé, ficar na palavra, mas eu não devo me preocupar com aquilo que eles fazem. Eu tenho que confiar que Deus está comigo. Pastor, mas se o senhor vê o que eu estou passando, pastor, o senhor não tem ideia do que eu estou enfrentando. Deus está contigo? Porque se Deus estiver com você, você vai ter paz para resolver suas coisas e tudo vai bem em nome de Jesus. Agora, tem duas questões muito importantes. Primeiro, para Deus estar comigo, eu tenho que fazer o que Jesus fazia. Leia o final do versículo, o que Jesus fazia no final do versículo aqui? Ele diz ali, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Fazer sempre o que agrada uma pessoa. Você já tentou agradar uma pessoa? Já tentou agradar uma pessoa? A pessoa chega na sua casa, vamos dizer que você recebeu o pastor como visita, né? Pastor não gosta de comer, crente come pouquinho. Amém? Crente não bebe, mas come, que é uma barbaridade, né? E você recebe o pastor lá na sua casa. O pastor vai com a família lá. Aí, irmã, não, pastor, eu vou preparar aqui um mousse, vou preparar aqui um doce, vou preparar isso, pastor, e tal, aquela coisa toda. E eu falo, não gostei disso aqui. Tudo que você coloca na mesa, eu não gostei. Eu não gostei. Você pode fazer de tudo para uma pessoa para agradar ela. E essa pessoa não gostar daquilo que você está fazendo. E muitas vezes porque gosto, né, é peculiar. Cada um, né, tem a sua maneira de gostar. Por exemplo, né, tem pessoas que gostam de mais carinho. Né? Tem casais, por exemplo, tem casal de marido e mulher, que ele gosta, talvez a mulher goste de um abraço, goste de um carinho, não que outros não gostem, mas tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Tem gente que o carinho é a convivência, é o amor, é o respeito, é a reciprocidade. Para outros, talvez faz falta um abraço, faz falta um carinho, né? Como diz um ditado, um aconchego, né? Já tem outras pessoas que não gostam. Para mim isso aí é melosidade. Pois é, mas para alguns faz falta. Porque cada um tem um gosto, cada um tem um
um jeito. Só que eu tenho que entender que aquilo que a palavra diz para mim, que Deus estava sempre com Jesus, porque ele fazia tudo para agradar. Agora eu pergunto para você, irmão, para agradar um ser humano, de verdade, seja sincero, é fácil? Você pode dar, minha mãe falava assim, eu dou tudo para vocês. Ela falava para mim e para meu irmão, eu dou tudo para vocês vão ver quando eu estiver morta num caixão. Alguém já escutou isso já ou não? Quando eu estiver morta num caixão, aí você vai me valorizar. Minha mãe falava assim. Ela falava, vocês não dão valor, porque eu, quando era criança, tinha que levar meus material na escola, no pacote de arroz, aquela velha conversa que fazia uma chantagem emocional com a gente, né? Eu lembro que eu até chorava, mãe, é verdade, eu tenho que dar valor. Mas eu digo para vocês, porque agradar uma pessoa não é fácil. Não é fácil. Porque você não sabe a vontade da outra pessoa. Agora, agradar a Deus, eu posso dizer para você que é fácil. Como assim, pastor? É fácil agradar a Deus? O senhor falou que não é fácil agradar a ninguém, mas Deus é fácil agradar, porque eu sei o que Deus quer. Quem sabe o que Deus quer? Você sabe o que Deus quer? Porque se você sabe o que Deus quer, então se torna fácil agradar a Deus. É fácil você fazer Deus ficar feliz com a sua vida. Tem uma situação que você poderia julgar, pisar, zombar, fazer tudo que não deve, mas maltratar mesmo aquela pessoa, só que você teve misericórdia. O que Deus queria? Que você pisasse, que você tivesse misericórdia? Poxa, eu sei o que Deus quer, então é fácil para agradar a Deus. Então eu sei que quando eu não estou agradando a Deus, eu também estou passando por uma situação que quando eu for a pessoa que comete o erro, eu também não vou ter misericórdia. A Bíblia diz que aqueles que têm misericórdia também receberão misericórdia. Quem dá de misericórdia também receberá de misericórdia. Isso é um versículo que eu guardo no meu peito. Eu digo, Deus, se o Senhor diz na tua palavra que quem dá misericórdia para quem está no erro, e o Senhor que diz que eu tenho que fazer isso, também receberá misericórdia, então eu vou ter misericórdia daquele que errou comigo, porque do mesmo jeito que o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor pode ter dele também. Então, eu sempre costumo falar, quando faço atendimento, principalmente eu falo, gente, sempre se coloque no lugar do outro. Pense como que está o outro lá. Ah, porque tem que matar, tinha que ter pena de morte para esse cara que fez isso, tinha que ter pena de morte. E se fosse teu filho? E se fosse seu marido? Se fosse sua mãe, sua irmã? Ah, pastor, não, castigo é para todo mundo, tem que morrer mesmo. Aí você ia chorar no caixão. Por isso nós temos que entender, gente, Jesus está dizendo aqui, o Senhor nunca me abandona, o Pai nunca me deixa por um motivo, porque tudo que Ele faz era para agradar a Deus. Vocês se lembram de João capítulo 11, quando Lázaro morreu? Só para a gente trazer a memória. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus tinha saído ali da aldeia de Betânia, onde morava o Lázaro. A Bíblia diz que eles tinham saído apedrejados. Eles saíram dali apedrejados e Jesus falou, não, vamos voltar lá porque o Lázaro está dormindo lá. E ele estava morto. Vamos lá para poder ressuscitar o Lázaro. O que os discípulos falaram? Senhor, nós vamos voltar lá, eles vão matar a gente. Eles vão acabar com a gente, é melhor a gente ficar aqui. Jesus falou, nós vamos. Muitas vezes você vai ter que enfrentar o seu medo. Muitas vezes você vai ter que enfrentar o seu ego, o seu eu, você vai ter que enfrentar. Temos que aprender a nos dominar para vencer isso. E eu queria mostrar um exemplo para você no livro de 2 Crônicas 35. Segundo livro de Crônicas, capítulo 35, no versículo de número... deixa eu pegar o versículo chave. Vamos no versículo 20. Em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 35, no versículo de número 20. Quem achar, diga achei. E aí assim nós damos início à leitura. Posso ler versículo 20? Diz assim, depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou mensageiros, dizendo,
Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de que opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Meus amigos, a pergunta que eu faço, rei Josias, alguém já ouviu falar do rei Josias? Já ouviram falar sobre ele? Só para você entender quem era o Josias, capítulo 34, volta uma página aí, ou uma página e meia, vai no versículo 1. Só para você saber quem era Josias. Primeiramente, meus amados, para você lutar com Deus, você tem que ter um nome com o Senhor. Você tem que ter, aquele momento teu e Deus. Versículo 1 diz assim, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Quantos anos que era o reinado dele quando ele começou a reinar? Ele tinha 8, ele começou a reinar com 8 anos. Gente, pergunto para vocês, alguém de 8 anos tem maturidade para reinar? A minha esposa brinca lá em casa comigo, nós brincamos lá, meu filho começou a reinar. Meu filho está reinando, glória a Deus, A gente fala no intuito dele ficar bagunçando, está reinando, está bagunçando, Mas esse rapazinho com 8 anos, ele assumiu o reinado. Já pensou, irmão, assumir um compromisso desse? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, não precisa me responder se você não quiser, mas muitos de nós tivemos que tomar responsabilidade de criancinha. Pastor, não tinha o que comer, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha isso, não tinha aquilo, não sei qual a tua história de vida. Pastor, mas na luta que tinha, nós fomos obrigados a nos tornar justos, nos tornar adultos de 8 anos, 10 anos, 15 anos, não sei. Tive que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que ele assumiu o reinado com 8 anos de idade. Quem era o sucessor do trono? Era ele? Então eu vou assumir o negócio. Às vezes, nós muitas vezes olhamos, porque eu sofri muito, porque eu podia ter vivido isso, porque eu não tive infância, porque eu não tive aquilo. Meu irmão, você tem vida, diga graças a Deus por isso. Amém? Olha que bênção, já tem vida. Você come todo dia? Quem come todo dia, diga amém. Tem gente que tem vida e não come, que é pior ainda. É triste. Por isso nós temos que valorizar. Então vamos entender, versículo de número 2. E o que esse homem chamado Josias fez? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem fazer o quê, gente? Sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Gente, pergunto para você, menino de 8 anos, tem maturidade para governar um país? Mas ele governou, meu irmão, melhor do que os outros que tinham maturidade. Veja que não é somente o que você tem, mas se você determinar, se você for uma pessoa que busca Deus, que anda no caminho certo, meu irmão, mesmo você tendo pouco ou bastante estudo, tendo faculdade ou não tendo faculdade, tendo mestrado, doutorado, seja lá o que for, se Deus for com você, meu irmão, tudo vai dar certo, diga graças a Deus. Deus é contigo. Agora a Bíblia fala que ele andou e nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Eu não vou terminar aqui a leitura desse capítulo, porque ele é meio extenso, mas a Bíblia diz que ele acabou com todos os altos que eram imagens de escultura que fizeram para Deus, para os demônios, para o Deus Sol, Deus Capeta, Deus sei lá o que eles faziam, e ele foi lá e acabou com tudo. Ele acabou com a idolatria, diga graças a Deus. Ele com 8 anos não tinha maturidade, mas ele conforme foi reinando, foi crescendo, ele foi fazendo as coisas certas. Meus irmãos, não adianta só se converter, descer as águas, se você não faz o que é certo. Temos que fazer aquilo que é correto, aquilo que a palavra diz. Muitas vezes não é fácil, mas nós temos que fazer. Então entendemos agora que Josias era um rei bom, que andava no caminho reto, no caminho de Deus. Agora você vai entender porque eu voltei aqui, voltando no capítulo 35 de novo, lá no versículo de número 21 agora, Então ele lhe mandou o mensageiro dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? O rei de Judá era o Josias. Quanto a ti, contra ti não venho. Olha para o pastor, esse rei chamado Neco, ele era o faraó do Egito, o rei do Egito. O Egito nós sabemos que é o mundo, onde eles creem em demônios, eles creem nas maldades. Só que a Bíblia diz, no versículo de número 20, que o rei Neco, no caso o faraó Neco, ele levantou-se porque Deus mandou ele ir. Preste atenção, Deus mandou o Neco
rei do Egito, se levantar contra um povo, mas não era contra o povo de Deus. Se você ler lá no 2 Reis, a Bíblia fala que eles tinham se levantado contra o povo da Síria. Deus mandou o rei Neco, lá do faraó, lá do Egito, se levantar contra o povo assírio. E quando isso aconteceu, a Bíblia fala que o Josias viu o Neco, rei do Egito, vindo, e ele se opôs. E o Neco falou que, gente, opa, armas, abaixe as armas, porque esse não é nosso inimigo, abaixe as armas, ei, parou, abaixa a flecha, para tudo aí, que esses aqui não são nossos inimigos. O nosso Deus mandou que nós fôssemos até o rei da Síria. Não é para mexer com o Josias, rei de Judá, porque esse aqui é um homem de Deus. Deus não mandou fazer guerra contra ele. Veja, meu irmão, que no Egito eles não criam em Deus, no Deus verdadeiro, mas eles obedeciam. O rei Josias, ele se opôs, porque ele falou: o que esse cara do Egito está fazendo aqui? Nós vamos entrar em guerra agora. Só para você entender, você já se intrometeu em algum assunto que depois você falou: puxa vida, por que eu entrei nisso? Alguém já fez isso? Por que eu entrei nesse assunto que não era para mim entrar? Se eu tivesse ficado quieto, não falado nada, tinha sido melhor, mas por quê? Aí tem gente que fala assim: mas como eu cometi uma burrice? Não precisava ter feito isso. Não era para o Josias se intrometer naquela guerra, porque não tinha nada a ver com ele. Vou falar para você, gente, tem muita gente que quer meter o dedo aonde não deve. E onde deve, não mete. Onde Deus quer que ela faça, ela não faz. Mas aquilo que não é para ela fazer, ela quer fazer. Aí a Bíblia diz que o Neco, ele fala: olha, preste atenção, rei de Judá, Josias. Preste atenção, rei de Judá. Se você entrar no meio, você fique sabendo que você está contra o próprio. Você vê que ele disse: ó, o teu Deus mandou que eu viesse. Não entre no meio dessa guerra, porque o teu Deus vai ficar bravo com você. Veja que quando nós tentamos fazer alguma coisa que parece boa, mas não é da vontade de Deus, dá certo ou dá errado? Dá errado. Pode parecer bom fazer aquilo, mas está errado. Eu sempre comento isso, quem tem acompanhado aqui as mensagens que o pastor prega, eu sempre comento sobre esse assunto. Tem talvez aquela mãe que fala assim, né, que cuida da criança, né, irmão? Está ali seu filho com seus 45, 50 aninhos, né? E está a mãe lá cuidando do nenê. Um minuto de silêncio tem que ter, né? Eu acho que a gente tem que entender, peraí, mas tem que cuidar. Mas não é o que a Bíblia manda. O pai e a mãe ensinam quando é criança. Depois que cresceu, você pode dar a palavra, você pode persistir, você pode orar, mas, meu irmão, criou a idade madura, ele vai ter que se virar. A Bíblia fala aqui, meu irmão, que o Josias, por se intrometer num assunto que não era dele, o papai mandou fazer uma coisa, Deus mandou o Josias se intrometer? Não, ele foi por conta própria. Vamos falar bem a verdade, às vezes nós não agimos por conta própria sem pedir direção para Deus? O que dá depois? Dá isso mesmo que você pensou. Só dá o que não presta. Ah, pastor, mas eu tentei. Pois é, mas Deus não mandou você fazer. Deus não pediu para você fazer. Deus mandou você fazer isso, você fez outra coisa. Na hora que Deus manda você ir, você não quer ir. Mas na hora que Deus manda você não ir, você quer ir. É tudo ao contrário. Aí o Josias se levantou e olha, preste atenção. Deus não avisa a gente? Deus sempre vai avisando, Deus sempre vai mostrando, olha, toma cuidado, Deus te dá uma palavra, o pastor prega, a palavra vem, o missionário prega, irmão, a palavra é o que não falta, amém, Jesus? Aí ele diz aqui no versículo de número 20 e 21, né? Vamos ler de novo. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá, quanto a ti, contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de que opores a quem? Opor-se a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Ou seja, Deus está comigo. Lembra que quem falou isso também, a gente começou falando hoje, lá em João? Quem disse isso? Jesus. Por que Jesus mandava o demônio embora? Por que Jesus entrava em lugares que todo mundo queria matar ele e ninguém matava ele? Porque Deus estava com ele.
Por que muitas vezes, pastor, é o coronavírus, é o capeta-vírus, é o Covid não sei o quê, é o câncer, é a dengue, é o satanás, é o gramunhão, é o sete peles, seja o que for, como você, alguém já ouviu falar, meu irmão, pode falar o que for, se Deus não estiver comigo, meu irmão, se me der uma gripezinha, meu irmão, lá começar a gripe lá na China, eu morro aqui no Brasil. É Deus que tem que estar com a gente, irmãos, é Deus. Se Deus não estiver conosco, a Bíblia fala, se Deus não está conosco, que se Deus não é por nós, quem é contra nós, meu amado? Por isso que a Bíblia fala, nós temos que compreender. O Josias escutou o Neco dizendo, Neco, rei do Egito, olha, uma pessoa que não cria em Deus, que estava em obediência a Deus, e ele falou para o homem que era de Deus, que servia a Deus, que não servia demônios, não obedeceu. Às vezes aquele incrédulo tem mais fé do que aquele que tem fé de verdade. Às vezes tem gente que tem mais fé do que aquela pessoa que... esses tempos atrás, tem uns 3 anos isso, eu fui fazer uma oração em um lugar onde as pessoas de rua, moradores de rua, levamos alimentos para os moradores de rua, e eu passava impondo as mãos, orando pelas pessoas, abençoando as pessoas, entregava alimento, aquela coisa toda, e chegou um determinado casal, que eu fui para impor as mãos sobre o alto da cabeça deles. Na hora que eu fui para colocar a mão na cabeça, eles se desviaram assim, opa, não põe a mão aqui não. Mas eu falei, por que não? Não, pastor, não, põe a mão na minha cabeça não, porque nós somos de um centro aí, vocês devem imaginar o que eu estou falando, né? Na televisão não pode falar aqui abertamente, mas nós somos de um centro aí, nós temos o fulano de tal que é o guia daqui, o guia de lá também, não pode, só que o guia falou que não pode pastor botar a mão na nossa cabeça, senão ele não vai cuidar da gente mais. Veja que, irmãos, aqueles que creem até mesmo naquilo que não é verdade, eles dão valor naquilo que eles têm. E aí está o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, que não dá valor no poder de Deus que está na tua mão. O fulano vai lá e faz os seus feitiços, e ele crê no feitiço. E nós que somos de Deus, não cremos na oração que fazemos. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Ele escutou que Deus mandou fazer ataque e guerra contra a Síria, não contra você. É contra Carquemes. Não é para lutar contra você, Josias, muito menos contra o povo de Deus. Aí ele pega e fala no versículo 22. Porém, Josias não virou dele o rosto. Antes ele fez o quê, gente? Para pelejar, disfarçou-se para pelejar com ele e não deu ouvidos às palavras de quem? De Neco. Essas palavras do Neco saíam da onde, gente? Que saíram da boca. Antes veio pelejar no vale de Megido. Ou seja, tem coisa que o pastor está pregando aqui para você, eu creio em nome de Jesus nisso, que o que eu estou pregando para você vem da boca de Deus. Aí você não quer, pastor, eu acho que não é bem assim como o senhor fala. Essas ideias que o senhor está falando não é bem o que eu acredito. Então, meu irmão, Deus está falando com você através da mensagem. Aí ele fala no 23, olha o que acontece. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos, tirai-me daqui, porque eu estou gravemente... Gente, quando nós desobedecemos a Deus, aliás, nem é desobedecer, porque Josias não recebeu ordem nenhuma, ele só foi fazer uma coisa que não era para ele fazer. Veja que não é só a questão de desobedecer, mas também tem a questão de você fazer algo que não é da vontade de Deus, que não agrada a Deus. Lembra que Jesus disse? O Pai está sempre comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Porque muitas vezes nós estamos batalhando e não temos Deus conosco, porque nós não estamos agradando a Deus. Se nós não agradamos a Deus, nós ficamos afastados do direito da bênção. Você entende o que eu quero dizer? A bênção é sua, mas quando você não agrada a Deus, a bênção vai ficando cada vez mais distante. Aí ele termina dizendo, olha que tristeza, 24, e os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E aconteceu o que com ele? E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Vou fazer uma perguntinha para você. Você acha que o Josias pecou contra Deus? Você acha que Josias pecou contra Deus? Entenda a história, vamos entender aqui. O que Deus mandou Josias fazer que ele não fez? Nada, ele não fez nada que Deus não mandou. Só que ele fez algo que Deus não pediu.
Você está me entendendo? Ele não desobedeceu, ele não pecou contra Deus, só que ele sabia a informação que o Neco disse: olha, Deus está comigo, se você vem contra mim, você vai perder, porque Deus está comigo. Era só ele ter feito o quê, gente? Virado as costas, só que tem gente que gosta de disfarçar, né? Tem gente que disfarça, que é crente, que é de Deus. Ele disfarçou-se, veio uma flecha, acertou a flecha do rei. Pergunto para você, com quantos anos que ele começou a reinar? Quantos anos ele reinou? 31 anos. Ou seja, ele morreu com 30? Pergunto para você, gente. Você acha que com 39 anos é uma idade boa para morrer? Acho que não existe nenhuma idade boa para morrer, né? Mas 39 anos, jovem. E, irmãos, a Bíblia diz que tudo que Deus se agradava, Josias fez. Tudo, porque a Bíblia diz que, olha, ele foi igualzinho Davi, seguiu os passos de Davi. Só que, infelizmente, a tristeza dessa história é porque ele fez algo que Deus não pediu. Então, não é só a questão de desobedecer o que Deus manda, mas a questão de fazer algo que Deus também não pediu, Deus não mandou. Por que que o Senhor Jesus era obediente? Por que Jesus vencia em tudo? Porque ele agradava a Deus em tudo. Pensa comigo aqui, ó. Vamos pensar rapidinho para a gente poder orar. Lembram quando Jesus foi para o deserto? Quem mandou ele para o deserto? Foi Deus, foi o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, quem quer ir para o deserto? Quem levanta a mão e fala: eu quero ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto. Mas se Deus quer que eu vá para o deserto, eu vou para o deserto, porque lá no deserto tem coisa boa para mim. Amém, Jesus? O Senhor sabe muito mais do que eu, Ele entende muito mais do que eu, Ele sabe o que eu preciso. Eu tenho gente que fica brava às vezes, né, porque, pastor, estou numa luta, estou nisso, estou naquilo, e vou ser sincero, tem dias que não é fácil você ficar na palavra. Se você, por exemplo, abrir Gênesis 22, eu não ia pregar isso não, mas eu vou falar só para você se lembrar aqui, para ficar mais claro na sua memória. Gênesis 22, versículo 1, diz assim, ó, Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e faça o que com ele? E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gente, vou fazer uma perguntinha para vocês, né? Aqui a irmã está com a mocinha ali, né? Com a Isa, né? Deus fala assim: irmã Ana Carolina, a senhora vai pegar a Isa agora, vai subir no monte mais alto de Pato Branco, e lá a senhora vai servir sua filha como sacrifício. Pastor, aí Deus está brincando comigo, né? Foi o que Deus fez com Abraão. Deus vai fazer isso hoje? Hoje Deus vai fazer isso? Deus fará isso novamente nos dias de hoje ou no futuro? Não, porque Jesus já fez isso. Jesus morreu na cruz e agora ninguém precisa pagar sacrifício nenhum. Amém? Por isso nós temos que entender, como homem, como um ser humano qualquer, Abraão escutou Deus falar: eu quero teu filho. Você vai colocar ele lá como um cordeiro e vai sacrificar ele para mim. A Bíblia diz que ele fez o quê? Versículo 20, versículo de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Pronto. Abraão foi abençoado? Sim ou não? Eu não vou terminar a história porque eu acho que todos conhecem, mas Abraão, enquanto foi colocando seu filho, amarrando seu filho ali como uma ovelha, o filho pergunta: papai, cadê eu imagine a dor, irmão. Papai, cadê a ovelha? O senhor sempre faz sacrifício, cadê a ovelha? Meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. Se Deus lhe pediu algo, Ele vai providenciar para você. Porque quando ele pegou, ele levantou o cutel, né, que era uma ferramenta de corte, ele levantou para poder passar no pescoço do menino. A Bíblia fala que o anjo apareceu: não, Abraão, não faça isso, não faça tal coisa. Aí apareceu, a Bíblia diz que apareceu do lado um carneiro ali, uma ovelha, do lado ali onde ele estava com no monte de pedras ali preparado o holocausto, já amarrada, porque senão ela fazia o quê? Ela ia sair correndo. Ela já estava amarradinha, preparada para o holocausto. Tem muitos momentos que Deus permite você lutar, só você e você. Você sabe o que é certo fazer? Você sabe o que é digno fazer? Então eu vou fazer o que é certo.
O Abraão tinha direito de falar para Deus o quê? Não é meu único filho, não vou dar não. Ele podia fazer isso. Eu acho que Deus ficaria chateado, mas não ia condenar o Abraão por isso. Só que ele fez a vontade de Deus. Gente, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando agradamos a Deus, você no fim, por mais que você esteja numa luta muito grande, você será feliz. Amém, gente? Você pode passar uma luta muito grande, mas se você agrada a Deus, você vai ser feliz. Deus vai te abençoar. Agora, nunca pense, claro que Deus não quer que você viva sofrendo. Deus não quer que você viva passando dificuldades. Mas eu digo para você de todo o coração, o Josias tinha tudo para reinar mais 30, 40, 50 anos, andando conforme agradava a Deus. Única vez que ele desagradou a Deus, ele tomou uma decisão de fazer uma coisa que Deus não queria que fizesse. Você está me entendendo? Então, muitas vezes, é uma questão de escolha. E a escolha, meu amado, minha amada irmã, a escolha é muito particular. Eu não posso te induzir a aceitar Cristo. Eu não posso induzir você a querer andar com Jesus. Eu não posso fazer ou obrigar você a se batizar. Eu não posso obrigar o alcoólatra a parar de beber. Eu não posso obrigar o drogado, aquele que anda na droga, a abandonar a droga. Eu não consigo obrigar alguém. Tem que ser particular. Deus, eu quero, a partir de hoje eu vou te agradar. Agora, para agradar a Deus, meu irmão, se você quer agradar de verdade a Deus, aprenda a andar na palavra. Josias agradou tanto a Deus, irmão. Se você ler do capítulo 34 até o 35, você não vai ver guerra nenhuma contra o Josias. Porque Deus não deixava as guerras vir até ele, porque primeiramente que ele obedecia tudo que Deus mandava ele fazer. E existem coisas que nós fizemos lá atrás, por mais que nós sejamos perdoados, por mais que nós sejamos lavados no sangue do Cordeiro, tem coisas que lá do passado, escolhas do passado que até hoje minam na nossa vida. Verdade ou mentira? Sim. E nós temos que aprender a lidar com essas situações para que nós não venhamos perder aquilo que Deus nos deu. Quem entendeu, diga amém. Ganhe seu marido, ganhe sua esposa, ganhe seus filhos, ganhe seus irmãos para Jesus, mas nunca faça nada que Deus não lhe pediu que fizesse. Porque senão você estará fazendo na sua própria força. E se aquilo que você fizer der errado, infelizmente Deus não pode fazer nada. Tem pessoas que muitas vezes ela toma decisões para fazer as coisas sem Deus mandar e dá certo. E ela continua até a hora que quebra a cara, que sofre, né? Que Deus nos ensine a ser obedientes e agradar a Deus, amém? Vamos agradar a Deus com essa oração? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Chegamos então nesse momento de oração. Diz assim então comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe agradar. Não sei a maneira correta, nem como orar, mas eu entrego a meu coração para Ti, para que o Senhor faça de mim o que bem lhe agrada, em nome de Jesus. Ore do seu coração agora com as tuas palavras, dizendo para Jesus como você será a partir de hoje. Pai, as famílias, ó Pai, desta terra, aqui de Pato Branco, da região sudoeste, são abençoadas agora. Nós sabemos o quanto é difícil criar um filho, o quanto é difícil um casamento, a convivência, o quanto é difícil, ó Deus, perdoar alguém que nos faz mal, quem nos prejudica. É muito difícil. Mas nós sabemos, ó Pai, que quando temos um coração sarado, quando temos um coração, meu Deus, direcionado a agradar ao Senhor, tudo se torna fácil. Jesus não tinha medo de enfrentar os fariseus opositores. Jesus não tinha medo de ir em lugares onde eles iam apedrejá-lo, onde diziam que iam prendê-lo, que iam matá-lo. Jesus não tinha medo nem receio nenhum. Primeiro porque Jesus estava com Deus. E a certeza que ele tinha disso é porque ele agradava sempre. Ele agradava a Deus. Fale para Jesus: Jesus, me ajude sempre te alegrar, sempre agradar ao Senhor com as minhas orações, com as minhas súplicas, com a minha dedicação para com o Senhor, para com a tua obra, que eu possa agradar ao Senhor com as minhas ofertas, que eu possa agradar ao Senhor, meu Pai, com a minha dedicação no templo,
com a pregação do evangelho, ganhando almas, se esforçando, lutando, mesmo quando tudo diz que não, permanecer, confiar, acreditar que tudo é possível. Pai, eu oro pelas famílias, eu oro por todos que estão em um tipo de sofrimento, em um tipo de agonia, em um tipo de dificuldade, seja ela qual for, dificuldade financeira, dificuldade, meu Pai, no relacionamento, ou meu Deus, no relacionamento afetivo entre o marido e a mulher e o marido, meu Deus, o relacionamento entre os pais e os filhos e os pais, que está tendo conflitos, um para um lado, outro para o outro, um fala uma coisa, outro fala outra, meu Deus, a falta de respeito de ambos tem tomado o coração de muita gente. Meu Deus, o Senhor é um Deus que se compadece daqueles que te amam, e eu amo ao Senhor, ó Pai, e por te amar eu te peço, meu Deus, me ensine a fazer só o que te agrada. E meu Deus, como o Senhor colocou aquele anjo na frente daquela mula, impedindo a passagem dela, Pai, coloque o anjo impedindo que eu venha fazer algo que não te agrade. Coloque, meu Deus, sobre nós, sobre a nossa vida, meu Pai, meu Deus, impedimentos para que nós não façamos coisas que não te agradam. Como Davi disse um dia, Pai, coloque um guarda na minha boca, para que eu não venha de maneira nenhuma falar aquilo que venha desabonar a minha vida contigo. Tira, meu Deus, tira tudo, ó Pai, que não pertence a ti. Meu Deus, eu peço como a tua palavra nos ensina, eu determino que as famílias da terra são abençoadas. Eu abençoo as famílias dessa igreja da graça de Pato Branco, eu abençoo as famílias que me assistem agora, alguns que estão assistindo na hora do almoço. Pai, a tua virtude será derramada sobre aqueles que te buscam, e eu digo, Pai, que segundo a tua palavra eu determino que todos os demônios são amarrados, são agora em nome de Jesus. Eu digo agora, percam as suas forças. Demônio que levava as pessoas para a mentira, para o embaraço, para o pecado, para a ignorância, eu digo no nome de Jesus, toda doença, toda dor, saia, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos as famílias, os casais, os filhos, heranças do Senhor, sejam abençoadas em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga, minha família pertence a Deus. Diga, Senhor Jesus, que a minha família agrade ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas.